Tô sorrindo, Paulo. Do que afinal se trata a psicologia cristã? O vídeo de hoje será inteirinho sobre esse tema que já está sendo polêmica e que acredito vai tomar toda a nossa profissão durante os próximos meses, quem sabe até os próximos anos. Então vou me dedicar a falar de tudo o que está envolvido a respeito desse tema. Esse não é um tema qualquer, é um tema muito caro à psicologia. Por isso que inclusive eu estou de roxo, que é a cor oficial da psicologia. Então, vem comigo! Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e esse é o canal Conversa Psi. Para começar, hoje, antes de tudo, eu vou dizer que sou cristão. Sou cristão católico, inclusive batizado na Igreja Católica, antes que venha qualquer tipo de colocação a esse respeito. E falo deste lugar e do lugar de um psicólogo que estudou muito, né, que faz esse canal com muito carinho, com muita atenção, com muito rigor, né, que sempre estou aí discutindo com os meus pares, com os meus colegas psicólogos, que tem uma formação numa universidade que preza pelo rigor da ciência. E é a partir deste lugar que eu venho falar sobre esse tema. E esse tema é muito importante, porque ele vem ganhando uma dimensão na mídia e que não é à toa. Então é importante a gente entender tudo o que está envolvido aí a esse respeito. Na data de hoje, eu fiquei sabendo, eu vi uma reportagem de que o Marco Feliciano ele vai entrar com uma ação, com um pedido para que se abra uma CPI, uma comissão de inquérito, de investigação, para que se investigue casos que estão acontecendo nos CRPs de perseguição, é assim que ele coloca, perseguição a psicólogos por questões religiosas. Supostamente há uma perseguição, que se diz, que há uma perseguição pelo fato desses psicólogos serem ou se declararem cristãos. É importante dizer que até hoje, dentro desse grupo que eles falam, que há psicólogos sendo caçados por serem cristãos, só 2 pessoas tiveram seu CRP cassado. E uma delas depois recorreu lá no CFP, enfim, e acabou até tendo o direito de exercer novamente a psicologia. E eu vou explicar do que se tratam esses 2 únicos casos. Na data de hoje, 12 de novembro, nós temos no nosso país 326.732 psicólogos de acordo com o Conselho Federal de Psicologia. Essa CPI, ela reúne 50 psicólogos. Isso dá 0,01% de psicólogos. É quase ninguém. Pense então o que seriam 2 pessoas. Se a gente está falando de uma perseguição a uma ideologia, a um modo de pensar, talvez já só por esses dados fique aí um pouco fora de contexto, esse tipo de acusação. Mas ok, sigamos aos fatos e às causas que a gente pode trazer de reflexão a esse respeito. Nenhuma dessas 2 psicólogas foram caçadas por serem cristãs. Eu, por exemplo, sou cristão e não sou caçado, não estou sendo perseguido por ser cristão. Ninguém é perseguido por ser cristão. Isso é importante dizer desde já. Acontece que essas 2 psicólogas defendem 2 coisas que são muito complicadas dentro da psicologia, entendida como ciência, porque a psicologia é uma ciência. Então nós devemos pautar a nossa prática na psicologia dentro do que é científico. E é o que justamente essas 2 psicólogas não faziam. Justamente na questão que elas colocam como ideologia de gênero e a questão do homossexualismo e da cura gay. Existe uma certa interpretação da Bíblia, que não é a única e que há sim controvérsias em todas as correntes cristãs, de que há apenas 2 gêneros, o homem e a mulher, e que esses gêneros eles são ligados ao sexo.
Ou seja, se nasceu homem, né? Se nasceu do sexo masculino, será homem. Se nasceu do sexo feminino, será mulher. E também há uma outra interpretação de que o homossexualismo é um pecado, de que é doença, de que é coisas do tipo. Repito, essa é uma interpretação da Bíblia. Não é a interpretação da Bíblia, não é a única interpretação da Bíblia. Contudo, o que a gente tem de ciência? E aí a gente vai falar da psicologia. De ciência, a gente vê que os estudos nos mostram que a questão de gênero é algo produzida vida dentro, que tem a ver com como a pessoa se desenvolve na vida. Que apesar de ter o sexo masculino, o sexo feminino, e tem também o intersexo, que é importante dizer, e que isso é da natureza, ou seja, natural, né? A pessoa nasce no intersexo muitas vezes. Por mais que tenham esses três tipos de sexo, né, ao nascer, o como a pessoa vai se desenvolver no mundo depende muito de fatores que tem a ver com a família, mas tem a ver também com algo que escapa ao controle, escapa a qualquer pessoa querer controlar, seja na escola, na família ou mesmo na igreja. O que os estudos científicos nos mostram é que o gênero vai se desenvolvendo junto com a personalidade ao longo do tempo. E a identidade de gênero, que assim é a melhor forma de se falar sobre isso, é a forma científica, né? A identidade de gênero se constrói junto com a identidade da pessoa. Os estudos científicos mostram que as pessoas que nascem no sexo masculino e que se mantêm ali ou se constituem como homens, e as mulheres que nascem com sexo feminino e que se constituem como mulheres, eles são considerados cisgêneros, né? Os cisgêneros, eles têm um sofrimento na sua constituição de gênero que é o que a gente pode chamar de comum. Ou seja, para um menino se tornar homem, ele vai sofrer uma série de coisas ao longo da vida, né, que vai formando ele como homem. E isso também tem a ver com o modo como a pessoa se conduz vida dentro. E para isso, por exemplo, tem um vídeo meu, 2 vídeos na verdade, aqui neste canal, que eu vou passar aqui em cima. Um é que eu comento um filme que é o The Mask You're Living, e o outro que eu falo sobre a saúde do homem. Isso para falar só do gênero masculino. E tem o gênero feminino, que também tem aí os seus percalços ao longo da vida. Mas quando alguém nasce do sexo masculino e se transforma ali, que ele faz uma transição para o gênero feminino, ou quem nasce no sexo feminino e faz uma transição para o gênero masculino, essa pessoa ela vai ter sofrimentos adicionais. E esses sofrimentos adicionais têm a ver com preconceitos, têm a ver com crenças que a gente desenvolve vida dentro a respeito do que é o certo e do que é errado, e que muitas vezes são crenças religiosas. E nesse sentido, o que a ciência nos mostra é que a gente, como psicólogo, tem que cuidar desse sofrimento, e que esse sofrimento, às vezes, é causado lá no meio da igreja, nas questões que tem ali em volta das crenças que se é proferida no meio religioso. Então, a gente vai cuidar justamente desse sofrimento adicional, além, claro, do sofrimento constitutivo que todo o processo de construção da identidade de gênero já traria por si só. Além disso, a ciência psicológica nos mostra com estudos sérios que toda a prática psicológica na questão da homossexualidade deve se orientar para cuidar desse sofrimento que muitas vezes tem a ver com o preconceito, que tem a ver com questões de crença, de que não se pode ser aquilo que se deseja ser. A psicologia, ela como ciência e como prática profissional, ela deve estar voltada à diminuição do sofrimento da pessoa. Então ela não pode, em nenhuma hipótese, estar ao lado ou coadunar com práticas que são a causa do sofrimento de uma pessoa.
mesmo que essa prática ou essas crenças tenha a ver com a religião da pessoa. O psicólogo não pode coadunar com isso. Então, o que seria a psicologia cristã? A psicologia cristã não é que o psicólogo ele é cristão. O que se diz a partir desse emblema, psicologia cristã, é de que o psicólogo ele vai estar ao lado da religião, daquelas crenças, e não da diminuição do sofrimento da pessoa. Que ele vai fazer um trabalho que seja justamente aquele de nunca ir contra aquilo que prega a religião. Isso é completamente contra a ciência psicológica. Por quê? Porque é contra a singularidade. Porque isso é um aspecto moral da religião. E não um aspecto de construção livre de si, um aspecto de construção livre daquilo que se quer ser no mundo e daquilo que se pode ser no mundo. A gente não está falando da liberação ou da permissividade total. A gente está falando da construção de uma relação ética consigo mesmo, onde a liberdade é, sim, fator fundamental, mas a ética também é. E para entender a diferença entre moral e ética, também está aqui o meu vídeo para que você possa assistir. Voltando aos estudos científicos, eles também dizem que justamente quando se tenta tratar dessa forma, tanto a questão de gênero quanto a questão da homossexualidade, você faz com que a pessoa sofra ainda mais. Todas as terapias de reversão sexual que existiram ao longo de toda a história da psicologia, todas mostraram que aumenta-se as questões de ansiedade, de depressão e de tentativa de suicídio para essa população. Os estudos sérios mostram que todas as terapias de reversão sexual, como ficou conhecido esse tipo de prática, todas essas terapias, elas fazem com que a pessoa sofra ainda mais. E nenhuma delas fez com que, de fato, uma pessoa que tem uma orientação sexual homossexual, por exemplo, se tornasse heterossexual. Ou o contrário. Elas simplesmente são um fator a mais de sofrimento. Mas aí pode ser que alguém venha aqui e diga: mas Ronaldo, eu conheço uma pessoa que fez a terapia de reversão sexual e agora se tornou heterossexual e anda com uma Bíblia debaixo do braço. O que vale se perguntar nessas situações é: a custo de quê? Qual é o preço que essa pessoa está pagando? Qual é o preço que essa pessoa está pagando por isso mesmo? O que está acontecendo com aquela pessoa subjetivamente falando? O que ela está pensando sobre si? Qual é a imagem de si que ela está construindo? Qual o nível de sofrimento em que está essa pessoa? Olhar de fora é fácil. O difícil é adentrar esse mundo e entender a que custo essa pessoa está daquela forma. E é isso que os estudos sérios fizeram ao longo de muito tempo. Então, gente, a questão da terapia de reversão sexual não é nova. E aí, para isso, eu vou aqui também colocar um outro vídeo meu, que é o que está por trás da cura gay, que eu quero que vocês assistam também. A terapia de reversão sexual não é nova. Ela existe há muito tempo. E o que a gente tem ali, o que a história nos mostra, é que todas as vezes que se tentou, se produziu mais danos do que cura, do que efeitos positivos. E é em cima disso que a psicologia se pauta, para se colocar como uma ciência séria, a serviço de quem nos procura. Então esse é um tema muito caro, muito sério, gente. Não se trata de perseguir quem tem uma religião X ou Y. Se trata de perseguir quem faz uma má prática da psicologia. Quem faz uma psicologia que mais causa sofrimento do que alívio do sofrimento na população. E que faz isso em nome de questões políticas, que a gente sabe muito bem. Questões políticas que essas igrejas determinadas defendem e que é muito sério no nosso país. Eles não vão deixar a psicologia ou a boa psicologia descansar, porque essas 50 pessoas, esses 0,01%, possuem interesses escusos
na psicologia. Eles querem mudar o que há de cientificidade na produção desse conhecimento que eu estou aqui trazendo para vocês. Eles querem trazer, por exemplo, pesquisas que são metodologicamente contestáveis, pesquisas que não param em pé, pesquisas que são mal feitas, que têm um viés ideológico claro na sua constituição, pesquisas ruins, mal feitas, para dizer que não, que existem pesquisas dizendo o contrário. A questão é que toda a sociedade acadêmica, científica, mundial não concorda com essas pesquisas, não concorda com o modo como elas foram feitas. Não se trata de ideologia de gênero, se trata de pesquisas sérias que foram sendo feitas ao longo de toda a história da ciência, em todos os campos, na filosofia, na sociologia, na medicina, na psicologia. Acontece que, como nós temos no nosso conselho que zelar pela boa prática profissional, pela prática que não cause sofrimento, o nosso conselho está sendo atacado por isso. Imagine você se o conselho de medicina não punisse médicos que deixam instrumentos dentro da pessoa quando faz uma operação nela. Imagine se o Conselho de Medicina não punisse médicos que causassem mais sofrimento ao paciente em vez de resolver os seus sofrimentos. É disso que se trata na psicologia. Se trata da gente poder fazer de uma forma que a gente puna a má prática, que a gente zele pela prática que é boa, que é reconhecida cientificamente, que de fato traz resultados positivos para as pessoas. Então, para finalizar esse vídeo, todos os psicólogos podem ter as suas crenças, mas eles não podem orientar a sua crença para tratar as pessoas. Eles não podem orientar as suas crenças para fazer com que elas se sobreponham àquilo que é cientificamente comprovado. Por quê? Porque a psicologia é uma ciência, psicologia não é religião. Para continuar participando das conversas sobre a boa psicologia, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo.